Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Eduarda Demenech e está começando mais um podcast Voz Cooperativa. É o podcast da Alesc que conecta você às histórias, conquistas e desafios do cooperativismo em Santa Catarina. Neste episódio, eu recebo a presidente da Transpocred, Roberta Souza Caldas. Lembrando você que a Transpocred é uma instituição financeira cooperativa dos segmentos de transporte, logística e correios. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, Eduardo. É uma alegria estar aqui e falar do cooperativismo, muito nos alegra. Então, agradeço a oportunidade. A gente também. E junto com nós, também participando aqui nos estúdios da Rádio AL, está ela que vai participar com a gente desse bate-papo, que é a diretora, é isso? Da Transpocred, Júlia Cristina Hard. Muito bem-vinda, Júlia. Obrigado. É importante e falar do cooperativismo e falar de mulheres é sempre relevante, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. E é justamente esse o tema do nosso podcast de hoje, mulheres no cooperativismo. As mulheres representam cerca de 43% dos 4,7 milhões de cooperados em Santa Catarina. E a gente tem programas como Mulheres Cooperativistas Catarinenses, Núcleos Femininos, que visam a formação dessas mulheres, a capacitação. Nós sabemos que hoje o número de mulheres dentro do cooperativismo cresceu muito, mas quando se fala em liderança, em cargo de gestão, ainda não é o ideal. Como é que vocês veem esse cenário, meninas? Então, Eduardo, assim, nós temos um grande desafio que é aproximar mais as mulheres dessa oportunidade que a gente tem, até de conexão de modelo de negócio, do cooperativismo, com esse DNA feminino que a gente tem. Eu acredito que a mulher que tem acesso ao cooperativismo e está disposta a iniciar uma carreira na nossa cooperativa, nós temos, por exemplo, mais de 300 colaboradores, muito próximo disso, e 64%, se eu não me engano, né, Ju? Elas são mulheres. E quando a gente olha para a liderança, nós conseguimos, dentro da nossa cooperativa, espelhar. Então, nós temos em liderança também em torno de 65% hoje de mulheres que estão na agência, desempenhando um excelente papel e, sobretudo, Eduarda, conectando a sua vida pessoal com essa entrega profissional que normalmente é comum a mulher encontrar esse propósito e esse sentido de se dedicar ao cooperativismo, porque através dele ela também tem a certeza que constrói um mundo melhor. Então ela está lá, mas ela deixa um mundo melhor para os seus filhos, para os seus netos e para as próximas gerações. Então a mulher que se dispõe a isso, e aqui fica um convite, né, para que as mulheres, além de cooperadas, encontrem no cooperativismo sim uma possibilidade de carreira, seja ela dentro da operação, também nos conselhos. Eduardo, assim, eu vejo cada vez mais uma abertura para as mulheres, né? Então, hoje eu estou como presidente, mas eu comecei como caixa na cooperativa, então fiz parte de toda essa operação há 19 anos, eu faço parte da Transpocred e eu percebo nos ambientes de conselho estratégico, até nos ambientes de oportunidade, de representatividade, cada vez mais mulheres presentes e uma abertura muito grande dos públicos para a mulher. Mas depois eu posso trazer um pouquinho mais da minha experiência nos ambientes de conselho, mas eu quero também que a Ju compartilhe um pouquinho assim da experiência, da vivência dela. Então, fica à vontade, Ju. Eu acho que é isso, assim, quando a gente olha para as mulheres e olha para a potência que é, né, quando a gente fala de maternidade, a gente fala de tantos assuntos, a gente sempre enxerga essa força. E dentro do cooperativismo, a gente tem visto isso florescer muito. A gente tem visto isso acontecer com movimentos como os que você citou. Essa força, ela vem tomando uma proporção. E aí a gente olha para esses números que a Rô trouxe. Hoje já é um fato, né? Na nossa cooperativa já é um fato demonstrado, já é composto. As oportunidades vêm sendo criadas. E acho que nosso papel, estando nesses cargos, é esse de inspirar, aproximar, abrir essas oportunidades e das mulheres de acreditarem em si mesmas que elas sim conseguem, que elas podem e que existem essas oportunidades e que hoje elas estão muito abertas aí e a gente vem vendo esse movimento acontecer e de uma forma muito unida. A gente vem vendo, percebe as mulheres se unindo muito para essas oportunidades.
E há quanto tempo tu tá, Júlia, no cooperativismo? Eu já estou há uns 10 anos no cooperativismo. Eu vim desse sistema financeiro bancário e ali, Eduardo, eu acho que faltava propósito. Eu cheguei a trabalhar ali 6 anos em sistema de banco e essa falta de conexão com um propósito me assustava, assim. E eu confesso para ti que no primeiro ano eu não acreditava que o cooperativismo era de verdade, porque era tudo muito bom. A gente vem de um mercado capitalista e encontra o cooperativismo, você se assusta, porque busca muito mais do que o próprio eu, né? O cooperativismo, ele tem muito esse viés de todo mundo ganhar, de compor, de fazer o bem para a comunidade. Então, quando você entra para o cooperativismo e você começa a ter uma carreira, que foi o que aconteceu comigo, quando eu entrei lá, não era mais sobre mim, era sobre fazer pelo todo. E isso vai te fazendo crescer como ser humano, me fez mudar muito como pessoa, ter valores de que eu não poderia deixar o mundo igual, eu teria que fazer a minha parte. Qual que era a minha parte em contribuir? E através do cooperativismo, no dia a dia, a gente consegue mudar e melhorar o mundo um pouquinho mais cada vez. Então, isso conectou muito, mexeu muito dentro da minha alma, me deu um propósito e as oportunidades, elas foram aparecendo porque a gente vai focando no todo. Não é na gente, é no todo, assim. Então, essa eu acho que é a maior grandeza do cooperativismo, é pensar sempre no coletivo, no todo, é ver essas oportunidades. A Rô tem uma história linda quando a gente olha para cooperativismo e ela viu isso acontecer, fluindo, assim, de uma maneira muito bacana e passou por todos esses eixos desde a fundação e hoje como presidente da cooperativa, dentro de vários conselhos e compondo e puxando muitas frentes, a gente vê o quanto isso é importante, quanto é relevante e o quanto tem impacto para nós, mas para o mundo, para as gerações que ainda estão por vir. E como é que foi esse caminho de vocês duas? Porque a Roberta há 19 anos, a Júlia há 10 anos dentro do cooperativismo. Como é que foi esse caminho até vocês chegarem a um cargo de gestão, a um cargo de liderança? Então, Eduardo, assim, o caminho, ele, no meu caso, acabou sendo uma conexão de modelo de negócio mesmo, né? E daí eu vou te contextualizar. Eu não vim do Sistema Financeiro Nacional, como é o histórico da Ju, do banco tradicional. Eu me formei na faculdade e trabalhava até então na área comercial. E daí eu disse, olha, eu quero algo diferente. Eu admirava as minhas colegas da faculdade que trabalhavam em banco, né? Banco tradicional. E eu comecei a enxergar no banco a oportunidade de aprender algo novo. E fui entregar currículo. Eu sou de Florianópolis, né? Uhum. E daí, na época, impresso, lá em 2006. E daí vim para o centro de Florianópolis, onde se concentravam as instituições bancárias na época, entregar currículo, né? E passei na frente de uma cooperativa, né? De um sistema da Unicred na época. E daí eu digo, vou conhecer o que é isso. Nem até era então, tão falado, né? Não Roberta? conhecia, Eduardo. Eu estava me formando, né? Na faculdade a gente aprende pouquíssimo. Eu sou formada em administração sobre o cooperativismo, pouquíssimo, né? E eu entrei lá e digo, o que é isso? Daí ela me falou o que era o cooperativismo de crédito. Eu digo, gente, eu não acredito que isso existe e que eu não conhecia. Quando ela falou que era uma instituição financeira, que tinha toda uma forma de trabalho com um associado, de atendimento, na época a Unicred era bem focado para a área de saúde, hoje é um pouco mais ampla, atende um público mais diverso, mas na época para a área de saúde, enfim, eu digo, posso deixar o meu currículo aqui? Né? Ela, sim, com certeza. Eu fui, Eduardo, eu cheguei em casa, fui pesquisar na internet para saber se o que ela tinha me falado era verdade. E eu constatei, eu digo, nossa, isso existe. O meu sonho passou a ser trabalhar ali. Uhum. Aí eu liguei para a Unicred e digo, olha, deixei um currículo ontem aí, eu não tenho experiência, mas eu estou muito disposta a aprender. Como é que eu faço para participar do processo seletivo? Aí ela assim, vem amanhã aqui que nós vamos ter uma pessoa que trabalha com processo seletivo, enfim, quem sabe tu pode pegar mais informações. E eu estava lá no outro dia e participei do processo seletivo e eu sempre falo que das 30 pessoas que participaram daquele processo seletivo, com certeza eu não era a que tinha mais experiência, nem a que tinha mais conhecimento, mas talvez a que tivesse o olho mais brilhando, porque eu achei, assim, me impressionou o que eles ofereciam ao cooperado, ao associado. E quando a gente fala de construir um mundo melhor, eu acho que aqui a gente tem a oportunidade de se comunicar para as mulheres, nós estamos falando, Eduarda, de várias ações que o cooperativismo consegue materializar para entregar isso. Então, nós temos
A Ju falou muito bem, mas o nosso modelo de negócio ele é compartilhado, ele é distribuído, ele não é centralizado como nas instituições financeiras tradicionais. E eu costumo falar que o cooperativismo é uma escolha e um estilo de vida. Ou tu acredita nele, tu te conecta, né? Ou não. E tá tudo bem. Tem pessoas que são um pouco mais céticas, né? E acreditam no modelo tradicional. Mas, primeiro, a gente precisa conhecer, acreditar e se oportunizar, quem sabe se cooperando mesmo, conhecendo um pouco mais até a carreira que o cooperativismo disponibiliza, né, para as pessoas em geral, mas em especial de conexão para as mulheres. Nós temos ações sociais, todo o resultado que a cooperativa gera é voltado para o cooperado proporcional sua movimentação. Então, com isso, nós levamos qualidade de vida para as famílias, para a comunidade, diversas ações sociais o cooperativismo tem, impacto na educação e o nosso impacto ele é local. É onde a cooperativa está. Isso é muito legal, porque já tem dados, e daí não sou eu nem a Ju falando, onde tem cooperativismo presente, o nosso estado de Santa Catarina é uma referência para isso, tem prosperidade. Né? Tem mais qualidade de vida. E é isso que o cooperativismo causa. Agora, nesse movimento de mundo digital, também nas operações financeiras, onde o cooperativismo oferece muita tecnologia, modernização, aplicativo para movimentação. Gente, o cooperativismo de crédito, que é o que a gente ama, né, Ju? Ele tem toda a modernidade, toda a condição e todo o portfólio que uma instituição financeira tradicional bancária tem. Né? Qual é a diferença? Tu é um cooperado, tu participa da cooperativa e também contribui com esse modelo que tem esse desenvolvimento econômico-social. Né? E para o cooperativismo crescer, Eduardo, eu sempre gosto de deixar esse recado, só existe uma forma, as pessoas se cooperando e decidindo por ele, operando com a cooperativa. Essa é a única forma que tem de cada um contribuir e assim, impulsionar esse modelo de negócio que normalmente está presente aonde a pessoa mora, aonde o seu filho estuda, aonde a pessoa empreende, né? É onde o cooperativismo está presente. Então, e no meu caso, né, eu comecei como caixa, fui a primeira colaboradora da Transpocred, que ela começou no sistema Unicred, e tive a oportunidade incrível, Eduardo, assim, ó, de fazer de tudo mesmo, né? De chegar na agência, passar o café, atender o cooperado, fechar a agência, ir para evento à noite, falar da cooperativa, e eu amei, eu me conectei com tudo isso. E no início tu vem de um sonho, né? Porque é uma cooperativa jovem, que tem poucas soluções. A nossa cooperativa é de empresários, então tu tinha que vender um sonho, mas eu acho que eu acreditava tanto naquilo que os cooperados acreditavam na gente. E a cooperativa foi crescendo, fomos abrindo pontos de atendimento hoje. Com muito orgulho, né, Ju? A nossa Transpo fez agora em setembro 19 anos de vida. Nós temos 60 pontos de atendimento. Que tu tá lá, então, tu chegou lá, verdade. 60 pontos de atendimento. A nossa abrangência é nacional. Então, nós estamos presentes em todas as regiões do Brasil, em alguns estados brasileiros. Nós temos hoje mais de 60 mil cooperados que fazem parte do projeto e administramos, Eduarda, mais de 2,7 bilhões de ativos. Então, é um grande projeto. E essa é a força, né, da liderança. Eu não atribuo essa liderança só ao feminino, eu atribuo ao todo, mas a força, sim, que a nossa equipe feminina tem, que é 60% da liderança, tem de importância nesse sucesso. A cooperativa é feita por várias pessoas. E a gente tem uma série que retrata a nossa história. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, é Transpoplay. Lá a gente retrata os 18 anos, que é o que está retratado por enquanto na série, né? Que traz um pouquinho dessa história incrível e também a oportunidade de as pessoas conhecerem não só a Transpocred, mas acredito que o cooperativismo em geral. E a Júlia veio, então, do sistema bancário tradicional. E aí, como é que foi, Júlia, chegar até a diretoria? Porque tu não entrou lá como diretora, tu entrou como? Não. Também entrei como assim, né, gente? Na época, a nomenclatura do banco era estagiário. Quando eu entrei na cooperativa, era caixa. Também entrei como caixa. Eu já tinha no banco chego até o cargo de PJ, mas as cooperativas, elas ainda não tinham nomenclaturas. Elas eram muito mais simples. E como a Rô disse, assim, a gente entra e você faz tudo. Você acaba fazendo tudo. E entrei, então, como caixa e eu valorizo cada momento que eu vivi, porque a principal diferença para mim era que a gente chamava as pessoas pelo nome. A gente entende o associado, ele é dono, né? No modelo do negócio cooperativista, todo mundo ganha junto. Então, quando a Rô trouxe, né, que a diferença principal é a contribuição que o cooperativismo faz,
No banco, o banco tem um lucro e aquele lucro vai para os acionistas, é distribuído. No cooperativismo, a cooperativa tem sobras e quando ela tem sobras, elas são distribuídas, reaplicadas para o modelo de negócio continuar expandindo e oferecendo, e ela também é reaplicado em projetos para a comunidade, de educação, de formação. Então, aquilo foi me impressionando e estando no caixa, tendo essa relação direta com o associado, você passa não só a realizar uma operação de crédito, você sabe que aquele valor vai financiar a faculdade do filho do teu cooperado, você sabe que aquele carro é o primeiro carro daquela família, então isso foi me conquistando. E aí eu fui passando para outros cargos, atendendo na mesa, a cooperativa foi se estruturando, foi tendo também cargos de discriminado, né, de gerente de pessoa física, gerente de pessoa jurídica, então foi tendo essas oportunidades. E ao longo do tempo, passei então a ser gerente de unidade, né, poder coordenar uma unidade. E a cooperativa também foi expandindo muito e foi tendo essa necessidade de mais pessoas, mais lideranças e foram tendo novas oportunidades. Então, eu passei para cargos mais administrativos, então passei a dar apoio, né, em retaguarda, que a gente chama, então ajudar numas áreas específicas mais administrativas, depois passei a ser gerente administrativa e a cooperativa foi se estruturando cada vez mais. As cooperativas têm um viés muito de buscar educação, então se formaram as cooperativas, na sua grande maioria, com cooperados que buscavam algo melhor, algo que dentro dos bancos às vezes não se tinha acesso, então eles se uniram. Ao longo do tempo, o modelo de gestão foi evoluindo, então quando a cooperativa passou a implementar um modelo de governança estruturado e que foi criado as diretorias, eu tive a oportunidade na cooperativa que eu estava em ser a primeira diretora, né, escolhida, e a gente construir isso junto, assim. Então, passei a ser a diretora administrativa junto com outros pares, também naquele momento eu era a primeira mulher ali a compor, mas fui construindo ao longo dos anos, e eu sempre digo assim que talvez a Júlia lá, criança, ela não sonhava em ser diretora de uma cooperativa de crédito, mas ela sempre buscava algo melhor. Sempre queria entregar o seu melhor e sempre queria compor com o melhor. E as oportunidades, elas foram proporcionais. Elas aconteceram não porque eu focava na minha carreira, mas porque eu entendia e acreditava muito nesse modelo. Acreditar no cooperativismo, como a Rô disse, sim, ele é um estilo de vida, porque você entende aquilo como aquilo faz tão bem, contribui tanto que não dá para você ser pela metade. Ou você é inteiro, ou você acredita inteiro naquilo, ou você não acredita. Então, as oportunidades que eu tive e a carreira que eu fui consolidando foi muito baseado nisso, em sempre entregar o melhor para o nosso associado, para os nossos colaboradores, porque dentro do cooperativismo todo mundo ganha. Ele é bom para todo mundo, é bom para o colaborador, é bom para o cooperado e é bom para a cooperativa. E isso que sempre me encantou e foi aliado a isso que as oportunidades foram aparecendo e a gente vai se preparando junto com as oportunidades, proporcional aos desafios, né? Então a cooperativa, quando ela é pequena, ela tem desafios pequenos, quanto maior ela é, maiores ela tem desafios e a gente vai se preparando e se capacitando para oferecer o melhor para o nosso cooperado e para a nossa cooperativa ao longo disso. Eu acredito que isso faz parte. Hoje, quando as pessoas olham e perguntam, né, o que fez a diferença, eu acho que é sempre a gente ter o compromisso com entregar o melhor, indiferente do como, e se hoje a gente precisar fazer algo diferente do que a gente faz, como atender no caixa, fazer qualquer coisa, isso não indifere, porque a gente acredita nesse modelo de negócio, onde o principal é a gente fazer o melhor e cooperar, e colocar o nosso cooperado no centro. A cooperação está em tudo, né? Tá inclusive ali no trabalho também. E assim, vocês duas que estão nesse cargo de liderança e de uma cooperativa de transporte, que atende, né, transporte, logística e correios. Tenho certeza que a maioria dos clientes masculino. Como é que é esse relacionamento? Como é que foi, né, ter essa confiança dessas pessoas para que vocês realmente fizessem o trabalho de vocês? Então, Eduardo, assim, realmente tem essa característica, né, dos ambientes, dos cooperados também, né? Hoje nós somos 43% da característica, né, da quantidade de cooperados são do público, né, de feminino, das mulheres, mas isso agora, esse cenário evoluiu, né, ao longo do tempo. Mas a gente, principalmente, né, Ju, na nossa atribuição, na nossa responsabilidade, quando
quando a gente se coloca nos ambientes de trabalho mesmo, ainda mais, né? Esse ambiente se torna mais masculino. E como é que, assim, de verdade, Eduardo, assim, eu me sinto em muitas oportunidades, registro do evento, do ambiente onde eu tô, e daí eu passava para minha mãe, eu digo, tô aqui, filha, tu percebeu que tu és a única mulher? Eu digo, olha, eu nem tinha notado. Então, assim, eu acho que é muito, assim, ainda tem essa característica, mas o ambiente hoje, ele é tão aberto, ele é tão leve, ele oportuniza tanto, que eu sinto, assim, que nós estamos num excelente momento de abertura, de oportunidades e também de valorização. Hoje, Eduardo, assim, me impressionou muito, e eu gosto de trazer essa materialização para a importância que a mulher está tendo nos ambientes de liderança, que hoje eu faço parte do conselho de administração do Sistema Ailos, né? O sistema é a soma de todas as cooperativas que fazem parte, né? Tu compartilhou de forma muito orgulhosa que tu é cooperada também, sim, né? Cooperada. Do Sistema Ailos. Então, o sistema é a soma das cooperativas, assim como é Sicredi, Sicobi, Unicred, Ailos, Cressol, que são os 5 maiores sistemas nacional do cooperativismo de crédito. O sistema é sempre a soma das cooperativas. Então, o Sicredi, vários Sicredis. O sistema é a soma dos mais de 180 Sicredis que existem. Sicobi, Cressol, Unicred, Ailos e assim vai. Então, o sistema é a soma das cooperativas e a central é onde fica a centralização e o ganho de escala para o cooperado, para reduzir o custo da operação do cooperado. Então, lá na central fica tecnologia, toda a parte jurídica, toda a parte de... Enfim, daí cada sistema tem a sua centralização, né? O seu modelo de centralização. Mas quando a gente se coloca nesse ambiente, Eduardo, assim, de estratégico, de conselho, que é da qual eu vivo hoje, do Sistema Ailos, eu sou a única presidente mulher que representa a sua cooperativa. Então, dos 13 conselheiros que estão lá, eu ainda sou a única mulher. E quando eu entrei nesse ambiente, porque até então eu era presidente da Transpocred, de presente, de brinde, eu ganhei a representatividade dentro do Sistema Ailos, um aprendizado nosso, uma oportunidade incrível, mas eu digo, nossa, eu vou entrar aqui e vou ficar mais como ouvinte, né? Então, fui para a reunião, conhecia todos eles, né, todos os representantes, que na sua maioria são os presidentes das cooperativas, mas na primeira reunião, Eduarda, eu escutando, o pessoal me olhou, muitos me olharam e disseram, Roberta, qual o teu posicionamento? Então, ali eu senti... Eles jogaram a bola para ti, ou seja, queriam te ouvir também. Exatamente. Eu estava ali, né, conhecendo o ambiente, eu digo, olha, e eles queriam me ouvir. Então, eu fiquei impressionada, né, e me posicionei. Então, nós como mulheres temos sim o desafio, acho que nesse momento que nós estamos de incentivo às mulheres, ainda poucas mulheres nessas oportunidades de liderança, de nos preparar, de nos qualificar, e eu vejo que essa também é a grandeza da mulher. Mas, sobretudo, eu acredito que a mulher tem que saber a importância de ser feminina no ambiente masculino. A mulher tem uma força incrível, valorizando a sua figura feminina mesmo. Então, da leveza, do olhar humano que ela traz para as coisas, do carinho que muitas vezes que ela leva. Eu já ouvi falar, experiência deles, que quando eu entrei no conselho, naturalmente o ambiente se formou num ambiente mais saudável. Mas não tem tanto palavrão, não tem tanta brincadeira, né, que acaba surgindo num ambiente mais masculino. Então, só a presença da mulher, ela já impõe um ambiente mais saudável, né? Então, eu sou daquela que eu chego, eu consigo abraçar todos, consigo, né? E eles sentem isso, e isso para o ambiente que a gente vive, principalmente no cooperativismo, tem a sua importância, né? Então, e eles olham, assim, essa referência do cooperativismo, do relacionamento, das pessoas, muito associado ao que eu posso atuar de melhor lá naquele ambiente, que é bem masculino, sim, né? Que é, por vezes, até um pouco mais, assim, ríspido, né? Com a minha atuação. Então, eu vejo que é uma oportunidade incrível. Eu acredito que onde já tem uma mulher, Eduarda, já aproxima mais mulheres. Por enquanto, eu sou a única mulher dentro do Sistema Ailos. Por enquanto, dentro do nosso Conselho da Transpocred também, quando eu assumi como presidente, que foi em 2022, né, o processo sucessório começou em 2019, mas eu assumi mesmo em 2022, e agora finaliza em 2026 o primeiro mandato. A nossa intenção já é cativar e aproximar mais mulheres, né? Então, hoje eu faço parte do conselho, estou, né, na liderança desse conselho, mas ainda as demais composições são masculinas. Então, a gente já pretende atrair mais mulheres. E tem espaço para ter mais liderança feminina? Como é que é o olhar de vocês, né, para dentro do cooperativismo?
Tem muito espaço. Eu acho que esses espaços estão sendo criados. Muitas iniciativas, a gente conversava antes aqui até do podcast, como tem hoje eventos, direcionamentos, formações e incentivos e essa busca, porque também passa por uma decisão da mulher, né? E o que a Rô traz, assim, quando tem uma, você inspira outra. Então, a pessoa que tem vontade, que ela tem essa tendência, que ela acredita, que, né, aquela chama que está lá no coraçãozinho dela, que ela quer fazer parte de um espaço como esse, quando ela vê alguém, essa abertura fica maior. E também há o movimento contrário, dos próprios conselhos, das próprias lideranças, das próprias diretorias buscarem essa diversidade, porque essa pluralidade, essa diversidade que ela compõe, que nos ajuda, não é um ambiente nem tão para um lado, nem tão para o outro. É essa diversidade que compõe. E eu acho que o ponto também dessa essência de ser o feminino, eu acho que tem um valor muito rico. Porque você não precisa entrar num ambiente de liderança, num ambiente de conselho e ser diferente do que você é por você ser mulher. A riqueza está realmente em você ser quem você é, porque é isso que vai compor, é isso que vai agregar para aquele ambiente. Mas eu vejo que tem muita oportunidade dos dois lados hoje buscando que isso se fortaleça. E tem cada vez mais incentivo também, né, por parte das cooperativas. Exemplo disso é o evento que vocês comentavam, né, que reuniu mais de 1.000 mulheres aqui em Florianópolis neste ano. Isso, um evento, Eduarda, promovido pela OSESC, que são mulheres cooperativistas. Tinha próximo de 1.400 mulheres lá, num ambiente super, imagina, né? Quase 1.400 mulheres juntas. Muita mulher no lugar, né? Coisa boa. Energia lá em cima. A vice-governadora estava lá, Marilise, nos prestigiando também, trazendo a mensagem para a mulher, da importância também da participação, enfim, parabenizando, né, inclusive o nosso estado pelo engajamento das mulheres. E o que a Ju falou, eu vejo assim, passa por decisão. Uma oportunidade a gente tem, Eduarda, assim, eu vejo que a própria, e eu falo isso para as nossas cooperadas, tá? Quando eu tenho a oportunidade, por onde começar? Talvez quem está nos escutando, a mulher que está nos escutando, tá, mas como é que eu identifico as suas oportunidades? Por onde que eu começo? Primeiro, sendo cooperada, participando da cooperativa. A cooperativa tem núcleos, então se informa com a sua cooperativa. Tem núcleos de mulheres, participando dos eventos que a cooperativa promove. Tem muitos eventos que a cooperativa lá da sua comunidade promove. E daí aqui eu estou trazendo uma proposta que ela não fala de sistema nenhum, ela fala do cooperativismo em geral. Aonde tu mora, aonde tu trabalha, deve ter uma cooperativa do teu lado, que existe um movimento também natural. Hoje, o cooperativismo aqui dentro do estado, Eduarda, nós estamos presentes em muitos municípios que o banco não está. Tem um cooperativismo lá na sua região e o banco não está mais, só na plataforma digital. E a cooperativa está lá presente, né? Incentivando, impulsionando, gerando emprego e negócio local, né? Como nós já falamos no início do podcast. Então, assim, participe da sua cooperativa, se informe. Eu falo para as mulheres também, seja uma delegada da cooperativa, que é a possibilidade de se aproximar mais do modelo de gestão mesmo, do que é a cooperativa, e tem oportunidades também dentro da própria oportunidade de carreira dentro da cooperativa, assim como eu e a Ju começamos, eu como Caixa cheguei à diretoria, tendo a oportunidade de fazer parte do conselho. Então, dentro da carreira profissional, normalmente são nos sites dos sistemas, tá? Então, quer oportunidade na Transpocred? Lá dentro do sistema Ailos tem um banco de talentos, né? Eu quero oportunidade conhecendo mais dentro de conselho, pode ser um caminho. A carreira profissional, como é o meu exemplo, mas também o acesso de delegadas, enfim. Hoje, muitos sistemas cooperativos, e eu sei porque eu convivo com muito deles, já tem programas de incentivo para o conselho atribuído ao quadro social, porque muitos têm na sua estratégia a representatividade do cooperado dentro do conselho, que é super importante conhecer, né, o cooperado, enfim. Então, é uma oportunidade também que se tem participando mais da cooperativa. Então, sendo uma delegada, tem várias oportunidades
atividades que eu estimulo. Olha, tu é nossa cooperada, movimenta, abre tua conta, seja delegada, representa lá o nosso modelo de representatividade por delegados. Então, aquela mulher pode representar um grupo de cooperados na Assembleia Geral Ordinária, que é onde a gente passa toda a nossa prestação de contas, o nosso plano de trabalho. O cooperativismo tem muita transparência, tá? Às vezes também é uma dúvida que as pessoas têm. Primeiro, o que é o cooperativismo? Que o cooperativismo, ele tem 7 ramos. Sim, eu ia até comentar que a gente está falando muito de crédito, que é o que vocês representam, mas as mulheres também podem entrar em outros ramos, né, Roberta? Exatamente. Tem outras formas também de participar do cooperativismo, também, talvez não de uma forma tão direta, mas de uma forma indireta. A gente tem vários cases de sucesso de mulheres, principalmente falando muito de agricultura, no sistema de eletrificação também, porque eu fiz uma série e a gente conheceu muitas histórias, assim, né? Então, mulheres que conseguiram, através especialmente de capacitações, dessas qualificações que as cooperativas dão, alavancar o negócio que elas têm já, sabe? Isso é tão importante, né? Essa segurança que elas têm é muito bacana, que vocês acabam dando, na verdade, né? É incrível. E tem também, Eduardo, tu falando de qualificação, tem a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Lá tem o Qualifica Coop gratuito, que é maravilhoso. Tem programas de governança, de liderança, de conhecendo o cooperativismo e que precisa ser mais divulgado. Nós temos tantas ações que seria um longa-metragem. Mas a dica é OCB, né, qualificação, o site dos sistemas, então o que está próximo de você, né, e para seguir essa carreira profissional, mas sobretudo sendo já uma cooperada para conhecer. E o cooperativismo de crédito é bom porque ele é transversal, né? Ele transita por todos os ramos. Então aqui fica o convite para participar do cooperativismo de crédito, né, para conhecer melhor esse modelo de negócio. E agora, para a gente encerrar o nosso podcast, eu queria que vocês deixassem um recado e falassem um pouquinho, né, primeiro desse legado que vocês querem deixar para mulheres que talvez sonham também em ou ser realmente chegar num cargo de liderança, num cargo de gestão dentro do cooperativismo, ou simplesmente ser aquela mulher com propósito, né, que tem o seu negócio, mas que quer realmente ter presença, ser valorizada. Então, qual que é o recado que vocês deixam para essas mulheres e como que o cooperativismo pode contribuir para isso? Uhum. Então, o recado que eu deixo assim, ó, é conheça o cooperativismo, né, e decida por ele. Até falávamos, né, eu e a Ju, assim, eu vejo que eu sou mãe, né, tenho 2 filhas e amo ser mãe, Eduarda, né, e quando a gente olha para a minha atribuição hoje, é uma grande dedicação que a cooperativa exige, né, mas eu tive que decidir pelo cooperativismo, porque não é só aquilo que tu escolhe, é daquilo que a gente abre mão, e para mulher isso é muito difícil, né, porque muitas vezes eu deixo de estar com a minha família para estar em evento da cooperativa, para participar da cooperativa, de mobilizações. Eu, né, não é o momento aqui, mas eu tenho toda uma rede de apoio que me sustenta para que eu possa estar, né, com o coração presente aonde eu escolho estar. Mas muitas mulheres não têm isso, né? Então, assim, ó, eu sempre falo que é decisão, né? Então, às vezes eu vejo muitas mulheres hoje participando dos ambientes, né, de liderança, enfim, mas elas decidiram estar lá. E é admirável, né? Mas isso passa por uma decisão, que é uma decisão pessoal. Então, eu vou abrir mão, sim, de estar um pouco com a minha família para, inclusive, quando eu estiver com a família, eu estar melhor, porque eu também estou atendendo a minha vocação profissional. Então, eu sempre falo que o que filho precisa é de mãe feliz, é de mãe bem, é de pessoas presentes, bem, com sensação de contentamento, né? Então, eu vejo que primeiro passa por essa decisão, o que é mais difícil, acho que para a mulher, porque o homem, ele naturalmente, né, ele já faz mais network, ele já tem mais facilidade de ir pro churrasco, de fazer relacionamento, e a mulher não, ela se cobra muito, né? Pô, tem filho, e a aula, e a janta, e as coisas de casa, como é que estão? Então, a gente se distribui em vários, mas é possível. É possível de nós conciliarmos tudo, desde que nós tenhamos uma conexão genuína com um propósito, né, que o cooperativismo oferece, a gente conseguir se conectar com isso e se a gente também estiver atento, né, porque a gente também precisa equilibrar para estar bem, eu acredito muito nesse equilíbrio para a mulher, a gente fala muito sobre isso também na cooperativa, né, Ju, proporcionando isso para as mulheres, a importância disso não é sobre abrir mão da família, é sobre encontrar um modelo que sim é possível conciliar. É fácil, Eduarda? Não é fácil, mas é possível, né? Mas a gente precisa decidir. Então, a minha dica é, conheça o cooperativismo e decida por ele.
E a sua, Júlia? Eu iria muito nessa de movimente-se e comece, né? Como a Rô falou, entenda o que se encaixa para você. Comece, conheça um pouco mais, faça o movimento de ir atrás, de pesquisar, como a Rô fez lá no começo, na internet, entender um pouco mais. Hoje tem muitas oportunidades. Sendo cooperado, eu acho que você já tem infinitas possibilidades. Esses cursos que você citou, todas as cooperativas oferecem de alguma forma ou de outra. Então, comece, participe, entre numa cooperativa, seja cooperado, se informe e participe dos eventos que a cooperativa oferece, dessas formações. E se tem interesse, busque essa qualificação enquanto carreira, né? Vai atrás da carreira, entenda como que funciona para entrar, mas comece, se coloque em movimento. Nenhuma de nós começou no cargo principal. Então, se movimente, comece, se aproxime, entre como uma cooperada, depois passe, né, para um cargo de delegado ou entre como um colaborador e passe a ser, né, integrante desse time, porque a partir daí você vai ver quantas oportunidades se abrem. Então, comece, movimente-se, faça parte, que com certeza é um caminho lindo aí que dá para ser trilhado e cooperado entre todos. E pelo que eu vi, tem muito espaço para mulheres. Tem. Tem sim, Eduarda. Acho que as oportunidades, elas aparecem fora da nossa zona de conforto. O crescimento, ele está fora da zona de conforto. Então, o que a gente traz aqui, né, Ju, acho que tem muita compatibilidade. A nossa dica final é se coloque no movimento, né? Participe dos eventos, se informe, acesse. Hoje tem muita informação, Eduarda, muita informação. Nós temos Birô do Cooperativismo, nós temos a UCESC em Santa Catarina, nós temos a UCB, que representa, né, a Amplitude Brasil, de forma até um pouco mais política, o nosso modelo de negócio, mas tem muita qualificação extraordinária. Certificado, né? Tem as certificações também financeiras, CPA 10, 20, o CEA, que faz parte do modelo financeiro, cabe também para o cooperativismo. Então, essa qualificação profissional e tem muitas oportunidades. São infinitas as oportunidades. Que bom que hoje eu posso estar falando sem ter que passar na frente de uma cooperativa, né? Verdade mesmo. Mas, assim, agradeço demais. Tenho certeza que a história de vocês, a trajetória e também tudo que vocês trouxeram aqui vai inspirar muitas mulheres. E quem sabe, né, o cooperativismo esteja aí para alavancar o negócio de alguém ou para começar a inspirar alguém a começar dali, né? Quem sabe seja esse também o propósito de alguma pessoa que estava só esperando esse podcast, né? Para ouvir e para se inspirar com a gente. Meninas, muito obrigada. Um ótimo trabalho para vocês também, tá? Obrigada, Eduarda. E este foi o Voz Cooperativa, que é um podcast da Alesc que destaca o cooperativismo e mostra como esse modelo contribui para o progresso do nosso estado e transforma realidades. Este episódio tem a produção de Andréa Gonçalves, Carol Polidoro, com trabalhos técnicos de Vitor Hugo Cola e Ronaldo Geller. Se você gostou desse episódio, então a gente convida, né? Compartilhe, siga também as nossas redes sociais, @AssembleiaSC. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.